Amém. Senhor Jesus. Amém. Hoje é dia 5 de setembro de 2024. Confere? Confere. Estamos aqui para o nosso estudo bíblico de Atos dos Apóstolos e vamos orar. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos. Amém. Senhor, nós te louvamos. Amém. Pelas tuas misericórdias, pela tua graça, pelo teu grande amor. Amém. O Senhor insiste conosco. Amém. Nós queremos receber a tua palavra. Amém. Queremos nos abrir para ti. Amém. Senhor, nos dê um espírito exercitado, Amém. uma mente colocada no espírito. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. dá-nos espírito de revelação e de sabedoria para entender, para receber, para assimilar a tua palavra. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. esteja conosco nesta noite. Amém. Abençoa todos os que aqui estão, Amém. também os que nos acompanharão pelo canal do YouTube. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. nós queremos tocar no Senhor, Amém. experimentar o Senhor na palavra. Amém. Abençoa-nos, Senhor. Amém. Nós dependemos totalmente de Ti. Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. Nós entramos no capítulo 9 de Atos, que é um capítulo bastante importante, que fala da conversão de Saulo. Nós vimos que Saulo era um perseguidor cruel da igreja, ele devastava a igreja, e ele tinha cartas para ir para Damasco, prender alguns que seguiam o Senhor ali em Damasco e levar para Jerusalém perante o Sinédrio para que fossem julgados, até mesmo apedrejados, alguma coisa assim. Então, Saulo era alguém ferrenho pela religião judaica, mas no caminho para Damasco ele teve uma visão que mudou tudo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, ele teve uma visão do Senhor e, por fim, ele entrou em Damasco, não como ele pensava que iria para Damasco, ele entrou lá levado por outros, por causa da visão ele ficou cego por 3 dias, e aí um irmão chamado Ananias foi lá e orou por Paulo, e ele recobrou a visão, ficou cheio do Espírito Santo, foi batizado, e agora ele prega o Senhor Jesus. Amém. Então, a partir daí, nós vamos ver a sequência dessa história, ainda no capítulo 9 de Atos. O último versículo do que nós lemos na semana anterior, fala assim, versículo 19 de Atos 9. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Eu vou ler agora do 20 até o 25, para depois nós comentarmos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então, Saulo, às vezes a gente pode falar Paulo, tá bom, mas não, é a mesma pessoa, tá? Saulo, Paulo, mais para frente ele vai ser chamado só de Paulo, que é o nome romano de Paulo. E é interessante que Saulo não é que quer dizer grande, mas é associado a alguém que era grande, que era o Saul, o primeiro rei de Israel. E Paulo quer dizer pequeno, entendeu? Então, uma mudança radical. Aquele que era grande, agora é um pequeno.
E ele diz: a mim, o menor de todos os santos, porque ele não se achava nem digno, porque ele perseguiu a igreja de Deus, né? Mas vamos lá. A conversão de Saulo foi muito dinâmica. Versículo 20: e logo pregava nas sinagogas. Paulo pregava nas sinagogas. Vamos lembrar que os judeus foram dispersos, não só por causa dessa perseguição, mas havia uma dispersão geral dos judeus por outras cidades, tá? E conforme havia essa dispersão, eles entravam nas cidades, eles também constituíam ali uma sinagoga, uma ou duas, depende, várias sinagogas, depende da cidade. Sinagogas eram os lugares onde os judeus se reuniam e onde normalmente tinha cópias das escrituras. Quando eu falo escrituras aqui, nessa época estou falando do Antigo Testamento. Nem todas as palavras do Antigo Testamento eles tinham os rolos, né, as cópias, mas normalmente tinham cópias da Torá, de alguns profetas e alguns livros de história, né, históricos. Então, nas sinagogas se lia muito as Escrituras. Se a gente lembrar, isso aconteceu com o Senhor Jesus em Lucas 4, se eu não me engano, quando o Senhor abre as Escrituras e lê Isaías e fala: hoje está se cumprindo essa palavra, porque estava falando dele mesmo. Entenderam? Então, nas sinagogas eram os locais onde os judeus se reuniam e liam as Escrituras. Amém? E aqui fala que ele ia nas sinagogas, então ali em Damasco devia ter mais de uma sinagoga, e pregava a Jesus. Por meio das Escrituras, por meio do Antigo Testamento, Paulo devia mostrar: olha, isso aqui está falando de quem? A quem se refere? Lembra quando nós falamos do Filipe, que pregou o evangelho para aquele eunuco etíope? Lembra disso? Então aí o eunuco falou: está falando de quem aqui? E a partir daquela passagem que era Isaías, o Filipe pregou a Jesus. Então, mais ou menos por aí também seguia Paulo. Todas as palavras do Antigo Testamento, ele devia apontar para Jesus. Esse aqui é aquele Jesus que foi crucificado em Jerusalém, que ressuscitou, mas tem uma versão de que roubaram o corpo dele. Não, ele ressuscitou mesmo. Agora eu sei disso. Certo? Então, ele pregava Jesus, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Isso é uma grande declaração. Jesus, aquele que foi crucificado, é o Filho de Deus. Tá certo? Então vejam, o Saulo, imediatamente, né, aqui fala, e logo pregava, quer dizer, não teve muita espera, tem que me preparar, não, ele logo estava pregando a Jesus. Por que ele podia fazer isso? Era a experiência dele. E irmãos, também é a nossa experiência. Você se converteu? Você recebeu o Senhor? Você teve uma luz no seu interior, no seu coração, quando você recebeu o Senhor? Sim. Você não pode falar isso para as pessoas? Tem que esperar quanto tempo para falar isso? Não tem que esperar. Falar da sua experiência, né? Então, assim também, Saulo imediatamente pregava que Jesus é o Cristo. Esse é um ponto bastante importante, né? Aí no versículo 21, todos os que o ouviam estavam atônitos. O que está acontecendo aqui, gente? Estavam surpresos. E diziam, né? Não é este o que exterminava, olha a palavra aqui, exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Então as pessoas ficavam realmente: o que aconteceu com esse homem? Ele veio aqui para uma coisa, agora está fazendo totalmente o contrário. Ó Senhor Jesus! E realmente Saulo teve essa conversão
muito forte, muito radical e dinâmica. Então ele já estava ali persuadindo, mostrando para as pessoas que Jesus é o Cristo. Então, versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então tinha um pessoal ali, os cristãos que moravam em Damasco, como Ananias, já conheciam o Senhor, já eram convertidos, mas também tinha os judeus não convertidos, que agora eles estavam pregando também Jesus nas sinagogas. Está claro isso? Está bem claro, né? Então ele demonstrava que Jesus é o Cristo. Irmãos, isso aqui para aqueles que liam as Escrituras do Antigo Testamento é muito significativo, porque eles estavam realmente esperando o Cristo prometido por Deus. Cristo é prometido por Deus desde Gênesis, certo? Sim. Desde que o homem caiu, Cristo foi prometido. Quer ver? Gênesis, capítulo 3, é a queda do homem, certo? Capítulo 3 é a queda do homem. E aí, o homem procurou fazer umas vestes de folhas, tá? Mas Deus fez uma veste de peles. Então, versículo 21. 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E foi expulso o homem do jardim, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então a árvore da vida estava franqueada ao homem, estava aberta ao homem. Mas o homem desobedeceu a Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, eu preciso da vida de Deus para viver. O homem, todo homem, precisa da vida de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, é como se você fizesse uma declaração: eu não preciso de Deus para viver. Eu vou viver pelo certo e errado, eu vou viver pelo conhecimento do bem e do mal, fora de Deus, sem Deus. E essa árvore traz o que para o homem? Morte. E a árvore da vida traz o que para o homem? Vida. Mas especialmente, vida em abundância, e essa vida é a vida de Deus. Então, todos nós precisamos receber a vida de Deus. Mas o homem caiu e não pôde mais receber essa vida. Então, até que, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui Deus já estava falando do descendente da mulher. Quem é esse descendente da mulher? É o Cristo que viria. O Cristo trataria com Satanás na cruz. Então ele vai ferir o calcanhar, mas o Senhor vai pisar a sua cabeça. A cabeça da serpente, tá certo? Então essa promessa está aqui desde o começo. Logo que o homem caiu, tem essa promessa, tá? Ó Senhor Jesus. E prefigurando esse Cristo,
é esse animal que foi morto para prover as peles como vestimenta para o homem. Para ter pele de animal, precisa derramar o sangue do animal. Então, esse sangue representa o sangue de Cristo. Amém? Aleluia. Então é isso. O Senhor, quando fala de Cristo, todo o Antigo Testamento está apontando para Cristo que viria. Os judeus esperavam ansiosamente por esse Cristo. Quando ele veio, não reconheceram. Poucos reconheceram que Jesus era o Cristo. Então Paulo está aqui pregando. Cristo já veio. Não precisa esperar mais. O Cristo já veio. E até mesmo, já não precisa nem fazer mais sacrifícios. Cristo foi o sacrifício pleno, completo. Isso está lá. Paulo descreveu muito bem a respeito disso no livro de Hebreus. Então, irmãos, Paulo devia ser muito forte nas suas palavras, muito contundente, certo? E as pessoas deviam ficar um pouco irritadas com Paulo, bravas com Paulo. Tanto é que elas queriam matar o Paulo, tá certo? Só para a gente entender, quanto tempo Paulo ficou em Damasco? Hã? Quem falou? Muitos dias, é isso. Agora, qual que é o número desses muitos dias, né? Qual que é o número desses muitos dias? Então, vamos receber ajuda do que Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 1, versículo 17 e 18. Gálatas, capítulo 1, vamos ler do 15 até o 18. Ó Senhor Jesus. Vamos lá? Então, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Sem detença, né? Não ficou esperando alguma coisa acontecer. Logo. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então aqui tem uma informação que no livro de Atos não está claro para nós, não está explícito. Ele se converteu ali em Damasco e ele foi para a Arábia, para as regiões da Arábia, certo? Quanto tempo ele ficou lá? Alguns inferem, vamos falar assim, 40 dias. Porque as regiões da Arábia também eram onde tinha o Monte Sinai, né? Onde estava o Sinai. Então, assim, comparando com a experiência de Moisés, ficou 40 dias lá, tá? É uma inferência. E ele voltou para Damasco, certo? Muito bem. Deu para entender? Se converteu em Damasco, na estrada, entrou em Damasco, ficou ali com os discípulos e, nesse tempo, ele foi para a região da Arábia, teve ali um retiro espiritual, vamos falar assim, e voltou para Damasco. E ali permaneceu por quanto tempo? Muitos dias. Versículo 18. Decorridos 3 anos. Então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, tal. E permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então nós já vamos falar a respeito disso também. Certo? Quanto tempo ele ficou lá então? 3 anos. Amém. Quanto tempo ele ficou na região da Arábia? Não sei. É uma inferência que nós falamos, tá? Então, depois de algum tempo, os judeus queriam matar a Saulo. Vamos lá, então. 23, né? Bom, vamos ler o 22. 9 e 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo.
Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram, combinaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matar. Então, imagino que quando chegou ao conhecimento de Saulo, ele se resguardou, ele se escondeu, ele não aparecia em público. E essa turma ali estava na porta da cidade. Aqui ele não sai. Se sair por aqui, mata ele. Certo? Então, graças ao Senhor pelo arranjo de Deus, Saulo ficou sabendo desse plano. Ok? Então, Saulo foi cuidadoso. Versículo 25. Mas os seus discípulos tomaram de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Os seus discípulos, os discípulos dele. De quem? De Saulo. Então, quando Saulo pregava, ou ele fazia inimigos, ou ele fazia discípulos. Né? Acho que é assim, né? Discípulos, que são discípulos? É a mesma coisa de um mestre e os seus alunos. Certo? Um discípulo é um aprendiz, é um aluno, é um seguidor. Então aqui tem um registro. Saulo tinha discípulos. Ok? Tem um registro aqui. Os seus discípulos, os discípulos de Saulo, fizeram o quê? Colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então, é uma cidade que tem muralha, e aí eles fizeram um cesto lá, para pôr o Paulo dentro do cesto, né? Não sei se tinha cesto grande assim, e desceram pela muralha como se fosse um elevador. Aí foi inventado o elevador. Certo? Esse foi o piloto, o protótipo do elevador, né? Esse foi o protótipo do elevador. E Saulo, então, desceu ali e... Então, quem estava ali na porta, guardando as portas, ele desceu pela muralha, do outro lado, alguma parte oculta ali, e foi embora. Para onde ele foi? Para onde Paulo foi? Nós já lemos em Gálatas, mas aqui também fala, né? Então lá, versículo 26 a 30. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Bom, aqui não está falando seus discípulos, não está claro, não está explícito discípulo de quem, mas é discípulo de quem que está falando aqui? Aqui é de Jesus. Ok? Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. O que ele fazia? Pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Quero fazer um parêntese aqui nessa questão de discípulos. Tá certo? No versículo 25, fala dos discípulos de Paulo. No versículo 26, fala dos discípulos, que eram discípulos de Jesus. Certo? Quem é que deve ter discípulos? Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Então, vamos deixar bem claro isso e bem fortalecido isso. Mateus 28.
Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Tá, esses discípulos, vocês vão batizar em nome de quem? Do Paulo, em nome do Cefas, como a gente vê lá em 1 Coríntios, em nome do Apolo? Não. Até Paulo fala assim, eu fico contente porque eu não batizei quase ninguém aí de Corinto, né? Senão poderia até confundir, né? Que foi batizado no meu nome, mas não estou falando aqui. Mas aqui fala o quê? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse em nome também pode indicar para dentro do nome. E aqui o nome é singular, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é os nomes do Pai, o outro nome do Filho e outro nome do Espírito Santo. É em o nome, para dentro do nome, indicando que Deus é triuno. Ok? Amém. Amém. E aí, no 20 termina assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando a guardar a palavra do Senhor. Amém. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o Senhor que está falando aqui, né? Sim, é o Senhor que está falando, o Senhor Jesus que está falando. As últimas palavras do Evangelho de Mateus, certo? Está escrito no 18, Jesus aproximando. Amém. Não, Tá? porque aqui poderia pôr um eu, né? Que eu vos tenho ensinado, que eu poderia, né? Caberia. Acho que não. Não? Não, porque o 18 está falando, Jesus aproximando-se e Não, falou. mas dá para entender que é ele que está falando. Estou falando, para reforçar, não é para reforçar. É o Senhor. Ah, eu, Jesus. Ah, tá. É o eu, esse eu que ela está falando é Jesus. É lógico. Tá bom. Então, Jesus falou isso. Amém. Jesus falou isso. É. Discípulos de quem? De Jesus. Jesus. Sem problema? Não, nós já falamos que é um discípulo. É um seguidor de alguém. Alguém que segue um mestre, alguém que é um aprendiz, um pupilo, certo? Então é isso. Nos evangelhos, nós vemos que, além de Jesus, tinha um outro personagem que também tinha discípulos. Confere? João Batista. Exatamente. Então tem vários versículos, vários versículos que eu anotei aqui. Para a gente ficar impressionado, acho que eu vou ler todos esses versículos. Pode ser? Afinal de contas, nós estamos falando de um estudo? Então vamos ler a Bíblia, né? Tá bom? Mateus 9, 14. Só vai devagar? Tá. Mateus 9, 14. 9, 14. Isso. Então, novamente, eu quero falar para quem acompanha no YouTube, o vídeo pode ser acelerado, né? Tem uma configuração ali no próprio YouTube que você pode clicar ali e a velocidade pode ser intensificada para 1.25, 1.5, 1.75 e até 2, ou seja, a velocidade pode ser duplicada, tá? E também pode ser reduzida a velocidade. Então pode ser 0,75 e vai mais devagar. Aí vai acompanhando os versículos. E a benção não é devagar, não. Benção baianinha, velho. Então vamos lá. 9, 14, né? Foi isso que eu falei? Foi. Então tá, vamos lá.
Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram a Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Então, aqui nesse versículo está muito claro. Discípulos de João Batista vieram e perguntaram para Jesus a respeito dos discípulos de Jesus, porque eles não jejuavam. Certo? Então estava coexistindo discípulos de Jesus e discípulos de João Batista. Significa o quê? Se tem discípulo, tem um mestre. Então, um mestre chamava-se João Batista e outro mestre Jesus. E o que o Senhor próprio fala para nós? Um só é vosso mestre. Amém. Um só é o nosso guia. Amém. Não é? Tá. Então aqui está bem claro dessa situação. Capítulo 11 de Mateus, versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Então, João foi preso. João ficou no cárcere. Então, debaixo da soberania de Deus, aquele que estava concorrendo, né? Agora foi preso. Está aprisionado. Mas ainda tem os seus discípulos. E ele manda os seus discípulos ir perguntar para o Senhor Jesus: você é aquele mesmo que a gente estava esperando? Ou tem que vir outro? Agora, vamos lembrar, quem era João Batista? Era a voz do que clama no deserto. Era o precursor. Era o arauto que declarava: o Cristo está vindo. Estava preparando o povo para receber Jesus como o Cristo. Arrependei-vos. Está próximo o reino dos céus. Jesus está vindo aí, está próximo. Agora ele está preso e ele está mandando perguntar se Jesus é aquele mesmo ou se tem que vir outro. Ele mesmo falou, né? Eis o Cordeiro de Deus. Exato. Entenderam? Então, as coisas, a visão, vamos falar assim, aquilo que Deus deu para nós, se a gente não for correto na incumbência que Deus deu para nós, a gente pode perder a visão das coisas. E isso acontece, irmãos. Infelizmente, isso acontece. Então, nós temos que estar sempre pedindo para o Senhor misericórdia e sempre pedindo para o Senhor colírio. O erro da igreja em Laodiceia, eles se achavam suficientes, independentes, até do próprio Senhor, porque o Senhor estava à porta e batendo, né? Então o Senhor estava do lado de fora. Então o Senhor falou: vocês precisam de colírio para ungir os seus olhos, vocês não estão enxergando as coisas. Então, irmãos, a gente nunca pode se ensoberbecer, a gente tem que sempre se humilhar, se esvaziar, para que não percamos aquilo que o Senhor já nos deu. Amém. Sabe que na hora que ele estava preso lá em Então, Cristo, eu estou preso. Então deve ter tido esse sentimento. Eu sou um ministro de Cristo e estou preso aqui, o Senhor não faz nada para mim aqui. É você mesmo? Então ele devia estar cutucando o Senhor, né? Mas falando dessa maneira, perdeu uma visão, né? Ele acabou perdendo a visão e perdendo a cabeça também, né? No fim das contas. Bom, eu ia ler mais versículos aqui, mas acho que é o suficiente. Só vou ler agora João capítulo 1. Vamos ler alguns versículos de João capítulo 1. Evangelho de João. Então, vamos lá. Versículo 37. Vamos ler o 35 para a gente contextualizar, tá bom? No dia seguinte estava João, que
Quem é esse João? Batista. João Batista. Outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Irmão, vamos entender. Até aqui não tem problema. Cristo não tinha. Isso. Até aqui não tem problema. Ele estava realmente pregando, falando que viria Jesus, tal. Então até aqui não tem problema. Ó. E vendo Jesus passar, versículo 36, diz: Eis o Cordeiro de Deus. Então ele apontou, ó, esse é o Cordeiro de Deus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, diz... pulei o 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Então houve uma ação desses 2 discípulos. Esse é o Cordeiro? Vamos seguir ele então. Tá certo? E é isso mesmo que deviam fazer. Claro que há todo um contexto, uma história aqui em cima desses discípulos, etc. Mas no fim, eles acabaram seguindo Jesus. Amém? Capítulo 3. Versículo 25. Só para a gente ver aqui. Dizendo o seguinte: nesse momento aqui, Jesus já tinha entrado em cena, já tinha assumido o seu ministério, tá bom? Então, alguns discípulos já seguiam Jesus, tá certo? Mas aqui no 25 fala assim: ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre. Ok? Viram aí? E foram ter com João e disseram: Mestre. Tá, então para eles, quem que é o mestre? João Batista. Capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. O que dá a entender aqui? Uma concorrência. Competição. Uma competição aqui. Os fariseus ouviram que Jesus estava batizando mais discípulos que João. Tá? Então, parece que tinha uma comparação. João deveria ser um item de comparação com o Senhor? Um item, vamos falar assim. Alguém para ser comparado com o Senhor? Não. João, na verdade, cumpriu o que devia quando ele apresentou o Senhor e o Senhor veio. E o Senhor foi batizado, até mesmo pelo João. Aí tem aquela cena, né? O céu se abre, o Espírito Santo desce como pomba, uma voz do céu que diz o quê? Este. Em quem? Então é este. Quem que é? É este. É Jesus. O que o próprio João Batista deveria fazer? Eu creio nisso. Não é? Tinha cortado a cabeça. Se ele estivesse seguindo a Jesus, ele seria um discípulo de Jesus. Mas agora ele era um mestre. Um mestre que muitas vezes foi comparado com Jesus. Os seus discípulos, algumas vezes vieram, os discípulos de... O João ensinou os discípulos dele a orar. O Senhor não vai ensinar a gente a orar? Entendeu? Eles jejuam. Os fariseus e os discípulos de João jejuam. Nós não vamos jejuar também? Vocês não vão jejuar? Então, percebe que há uma linha paralela? E essa linha paralela devia existir? Irmãos, não tem que existir nada paralelo a Jesus. O Senhor deve ser absoluto. Amém. Então, para nós na igreja, Jesus é absoluto. Amém. Amém? Amém.
Ó Senhor Jesus. Então vamos lá, só para a gente finalizar esse assunto. Mateus 3. Muita gente, quando a gente fala a respeito de João Batista, mostrando isso, e mais para frente a gente vai falar um pouco mais, acho que no capítulo 13 nós vamos falar um pouco mais a respeito da carreira de João Batista, tá? Mas porque muitos têm João Batista em alta conta. E o Senhor mesmo falou, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Só que o Senhor não parou aí, parou? Não. O Senhor falou o quê? Mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Por quê, irmãos? João Batista não chegou a receber Jesus, o Espírito, dentro de si. E nós temos o Espírito. Amém. Aleluia. Amém? Capítulo 3 de Mateus, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este, João Batista, é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Qual era o ministério de João? Preparar o caminho do Senhor. O Senhor veio? Sim. E agora? Vou seguir o Senhor, né? Não. Acabou? Não, mas ele continuou. Então, assim, a gente entrega para o Senhor esse assunto, né? Amém. Nós, como discípulos, nós queremos seguir Jesus. Amém. Apocalipse 14, versículo 4. Amém. Apocalipse 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então eles são o quê? Seguidores do Cordeiro. É isso que nós devemos ser. Seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Amém? Aleluia. Com relação a discípulos, aí eu só queria falar que existe uma corrente dentro do cristianismo que fala a respeito de discipulado. Esse discipulado é uma questão um pouco além, né? É um pouco exagerada, vamos falar assim. Talvez alguns não pratiquem assim, fala de discipulado, mas não seja tão radical quanto o que eu vou falar. Mas tem esse discipulado radical também, que é o seguinte: eu trouxe você para Jesus, você tem que me consultar. Você quer comprar um carro? Venha conversar comigo. Eu vou orientar você se você deve comprar ou não. Você quer fazer uma viagem? Vem conversar comigo. Você quer casar? Vem conversar comigo. Deixa eu ver a esposa. Quem que é que você quer casar? Aquela ali? Não, não serve para você. Então, não, eu estou falando algo que é real, tá? Que existe, é um ensinamento dentro de certas alas do cristianismo. Chama-se discipulado. Então, novamente, quero reforçar. Ninguém deve ter discípulos. Nós devemos fazer discípulos para quem? Para Jesus. Amém. Discipulando, fazer discípulos de todas as nações. Sim, mas no livro de Atos, olha uma curiosidade que eu vou apresentar para vocês. Depois vocês conferem, vocês leem, depois que a gente for embora, vocês leem o Novo Testamento todo para ver se isso confere. Tá bom? Então vamos lá. Essa questão de discípulos, ela está nos evangelhos,
e ela é referida em Atos. Quando fala dos cristãos, fala os discípulos, como nós estamos lendo aqui, tá? A partir do capítulo 11 de Atos, os cristãos que se converteram em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos, certo? Mas ainda esse termo discípulos ainda continua sendo usado no livro de Atos. A informação seguinte, aí eu peço para vocês conferirem depois. Depois do livro de Atos, não achei nenhuma vez mais essa palavra discípulo. Aí por isso que eu estou falando para vocês conferirem. Então, quando a gente terminar, vocês podem ler o Novo Testamento. Ó, eu já vou dar uma chance para vocês. Não precisa ler até Atos, não precisa ler. Leia a partir de Atos. Tá bom? Mas essa palavra discípulo não é usada. É uma curiosidade. Tá? Se alguém tiver alguma luz. Por que não usou mais a palavra discípulo? Paulo não falou discípulo, mas ele usou membros, os fiéis, e assim vai. Irmãos. Então, os santos, etc. Mas discípulo, só se eu estiver muito equivocado, mas não foi mais usado. Nenhuma epístola usou esse termo discípulo. Amém? Amém. Amém. Então depois vocês conferem, por favor. E os irmãos que estão vendo no YouTube também. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários, tá bom? Ó Senhor Jesus. Voltando para a história de Saulo, eu até esqueci do Saulo. Atos capítulo 9. Afinal de contas, a gente tem que... Ó, o que eu achei aqui. 230 versículos tem a palavra discípulos até Atos. Olha. Assim não vale, tem que ler, tá? Eu vou ler. Estamos lendo. Então vamos lá, voltando para Atos 9. 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam. Fundamentado ou não? Claro, ele perseguia os cristãos, ele era cruel e tal. Não acreditando que ele fosse discípulo. Irmãos, isso aqui realmente foi um grande milagre. Então, por favor, se você tem alguém que você fala assim, esse nunca vai se converter, leia novamente a história de Saulo. E talvez você mesmo seja alguém que as pessoas falam, esse nunca vai se converter. E de repente você está aqui. Amém. Mas Barnabé era um irmão lá em Jerusalém, tá? É um bom irmão, depois a gente vai ver mais sobre ele. Tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor. Então foi lá, apresentou, esse aqui é Saulo, ele teve uma experiência no caminho para Damasco, tal, ele viu o Senhor, ele se converteu, é de verdade. Versículo 28, estava com eles, então Saulo estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, fazendo o quê? Pregando, né? Ele era ousado e ele era, agora, antes ele era contra, agora ele é a favor, agora vocês vão ver, certo? Na mesma intensidade. Na mesma intensidade, acho que até mais agora, graças ao Senhor, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas lá. Essa questão de como Paulo falava, é que eu não sei como é que é. Talvez ele fosse muito chato, né? Sabe, sem crítica, né? Mas sabe quando tem aqueles que ficam falando, se você não se converter, você vai para o inferno? Quantos se convertem com uma palavra dessa? Mas tem, não tem? E fala, estou pregando o evangelho. Mas quantos se convertem com uma palavra dessa? Não é verdade? Se for pro lado de lá, você vai ficar nas trevas. Ei, vai por aí. Viu isso? E vai por aí. Então, eu não sei como Paulo falava, mas ele iria ser muito forte. E aí a turma batia de frente com ele, não tinha jeito. Perdia as discussões e só tinha uma saída. Ou a gente mata esse homem ou a gente se converte. E aqueles que não queriam se converter,
Queria matar. Mas isso não vai ser. Então vamos lá, 29. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Qual foi a atitude dos irmãos em Jerusalém? Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia. Saulo, vamos passear. Vamos com a gente ali. Vamos dar uma voltinha até Cesareia. Oh, amém. Vai pregar o evangelho lá. Quero discutir. Né? Não, vamos lá até Cesareia. E dali o enviaram, colocar ele no ônibus, falando, boa viagem. Vai para casa. Vai para Tarso. Tarso era a cidade natal de Saulo. Por isso ele era Saulo de Tarso. Então, ele estava muito assim, em ebulição, vamos falar assim. Tá? Afoito, muito bom. Ele estava muito afoito, pregando o evangelho, mas espantava as pessoas. Espantava e espancava, né? Vamos falar assim. Então, Paulo, ele precisava de experiência, de amadurecimento. Então, veja. O Senhor falou que ele ia pregar o evangelho, o Senhor falou que ele ia sofrer pelo nome e tal, mas ainda ele está um pouco incipiente, cru, tá bom? E ele precisava passar por experiência. Em Tarso, não sei o que aconteceu. Não sei como que aconteceu ali. Mas o Senhor mesmo falou uma palavra. O Senhor me falou uma palavra, que um profeta... Não tem honra na sua própria casa. Então, vai para casa. Ali você não vai ter honra nenhuma. Ali ninguém vai acreditar em você mesmo. Porque você cresceu um judeuzão lá, então vai lá para Tarso. Piorou muito, né? Você acarme. Né? Você fique calmo ali. Vai pescar, né? Então vai se acalmar e depois a gente conversa. O fato é que ele foi para Tarso. E aí o versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Uma das grandes ameaças para a igreja estava resolvida. Quem que era? Era o próprio Saulo. Agora ele estava perturbando, mas do outro lado. Então, entenda o que eu estou falando, né, irmão? Às vezes a gente, quando converteu, também é chato, né? Nossa. Eu tenho até vergonha de falar o que eu falei para uns parentes meus. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha uma tia que era freira, né? Então, meu Deus, discuti muito com ela. Senhor Jesus. Bom, vamos voltar para Saulo, tá? Aí, a igreja tinha paz, estava tranquila e tal, e agora aquele que estava em ebulição, afoito, né? Foi acalmado, está lá, tá. E a igreja continua aqui, então, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e estava crescendo em número. E aqui já está falando, Judéia, Galiléia, Samaria. Então a igreja está expandindo. Quem dos discípulos ainda pregava? Ainda era Pedro, João, quando Paulo ainda... O Pedro foi conhecer o Pedro, né? O João também. Mas quem mais dos discípulos ainda pregavam? Então, os apóstolos, todos eles deviam estar pregando. Todos É eles. que a gente não tem a história de todos, né? Não está relatada. Mas deviam estar pregando também, né? Alguns livros de história da igreja, no começo, falam de um ou outro lá, falam de André, por exemplo. Tem aquela cruz de Santo André, não tem? É porque dizem que ele também foi crucificado daquele jeito lá. Então ele foi martirizado. Na verdade, na história diz que todos eles foram martirizados. Todos os apóstolos. Tá? João tem um episódio que
Diz que colocaram ele dentro de um tacho de azeite fervente. Ai, Senhor Jesus. É, Como vou dormir essa noite? mas não aconteceu nada com ele. Entendeu? É. Não está na Bíblia, tá certo? Mas é uma tradição que diz isso. Mas enfim, nós vamos parar por aqui, tá certo? Paulo estava destoando um pouco ali, né? E a gente não sabe como que ele falava, como que eram as palavras dele, mas que ele devia ser forte nas suas palavras, devia, né? Então, aí, irmãos, a gente vê, posteriormente, a gente vê que Paulo, ele foi aprendendo, foi levando as pessoas ao Senhor de uma maneira mais branda, vamos falar assim, ou tocando mais na necessidade das pessoas e coisas assim. Então nós também sempre temos que aprender, né? Sempre temos que depender do Senhor, como pregar o Evangelho. Já falei, tinha um irmão que, quando ele se converteu, ele era vendedor, alguns irmãos conhecem ele. Ele era vendedor, falava, agora que eu me converti, eu vou pregar o Evangelho. Eu sou vendedor, eu vou pregar o Evangelho, eu vou converter Piracicaba inteira. Aí começou lá com os papos de vendedor para pregar o Evangelho, mas tomou cada invertida, coitado. E ele falou, não é assim que funciona. Então, às vezes, a gente precisa aprender lições também, né? E também Saulo aprendeu lições. Amém. Amém? Deus. Amém. Jesus é o Senhor.